Glória a Deus. Cumprimentamos a todos na paz do Senhor. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para exaltarmos, glorificarmos o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluias. Hoje é culto de doutrina, onde nós estaremos aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Amém. Peço à igreja que se coloque de pé para que nós façamos uma oração para darmos abertura a este trabalho. Oremos. Eterno Pai de maravilha e de bondade, é diante da Tua presença nesta noite que se encontramos, ó Pai, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Toma a direção desta obra, abençoa a todos que aqui se encontram, Pai, que o Teu santo nome seja exaltado e glorificado, que nós venhamos aprender de Ti, ó Pai. Faça-se presente em nosso meio, ó Pai, porque o Senhor é poderoso, fiel e maravilhoso. A Ti a honra, a glória e o louvor é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A irmã Iraci aqui entoando os hinos da harpa cristã para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino de número 5. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de Ti sempre sou. Glória a Deus, aleluia. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar também o hino de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado
Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino de número 304. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada, e luz vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que
que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo veio aqui, a face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se aleluia, estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é santo e maravilhoso. Glória a Deus, amém. Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, e Ele vela sobre a sua palavra para nos guardar, nos proteger, amém. Oh, aleluias. Nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor, aonde nós estaremos aqui fazendo um estudo sobre as doutrinas básicas das Igreja Evangélica Assembleiana. Louvado seja Deus! É a doutrina que rege esta igreja, né? O ensinamento, as normas, o conhecimento da Bíblia. Louvado seja Deus! E nós queremos aqui começar aqui falando a palavra no livro de Oséias, capítulo 3, né? Aqui um versículo introdutório. Louvado seja Deus! Oséias capítulo 4, digo eu, falei 3, mas é 4, né? Oséias capítulo 4 e o versículo 6. Eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Oséias capítulo 4 e o versículo 6 somente, que nos diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante da tua presença que nós nos encontramos, ó Pai, e pedimos o teu ensinamento, Pai. Usa-nos como instrumento afiado em tuas mãos, nos ensina a tua palavra. Fala a tua igreja, opera maravilhas nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar, amém? Então nós estaremos aqui fazendo um estudo, né, da palavra do Senhor, né? Nós estaremos aqui aprendendo um pouquinho daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Louvado seja Deus, aleluia, né? Então nós vamos aqui fazer um estudo a respeito das doutrinas da Bíblia. E o primeiro estudo de hoje, nós iremos falar a respeito da Bíblia, ou seja, a doutrina da bibliologia. Nós também iremos falar de Deus, teologia pura,
louvado seja Deus. Também iremos falar de Deus Pai, Deus Filho, ou seja, a cristologia, a doutrina da cristologia. Louvado seja Deus, aleluias. Também iremos falar de Deus Espírito Santo, ou a respeito da doutrina da pneumatologia. Louvado seja Deus. Também iremos falar a respeito do homem, a antropologia, a doutrina da antropologia, a doutrina do homem. Também iremos falar a respeito da salvação, soteriologia, a doutrina da soteriologia, louvado seja Deus. Também queremos falar a respeito da igreja, a doutrina da eclesiologia. Também queremos falar a respeito dos anjos, a doutrina da angelologia. Também queremos falar a respeito do inferno, a condenação. Também queremos falar da escatologia, ou seja, as coisas as últimas coisas, louvado seja Deus, a respeito da morte dentro da escatologia, a respeito do arrebatamento ou rapto da igreja dentro da escatologia, a respeito da segunda vinda do Messias e o milênio, louvado seja Deus. Também queremos falar a respeito do julgamento dos perdidos e a respeito da eternidade, onde todos os santos irão morar com o nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos aqui um estudo amplo, o qual será aqui, aleluia, pela a misericórdia de Deus, estaremos aqui aprendendo todas as terças-feiras, se assim o Senhor nos permitir. E hoje nós queremos dar início a esse estudo, aleluia, falando a respeito da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado, o livro que o Senhor, aleluia, elaborou para que nós possamos entender um pouquinho da fé, do conhecimento de Deus, não é verdade? Então, o que é que nós vamos ensinar? Nós vamos ensinar que as Sagradas Escrituras, louvado seja Deus, são a revelação escrita de Deus para o homem. Louvado seja Deus, aleluia. E assim, os 66 livros da Bíblia, que nos foi dada pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, constituem a plena palavra de Deus. E eu vou precisar da ajuda dos irmãos que aqui se encontram, do Jefferson, da irmã Iraci, louvado seja Deus, para que eles possam, assim, nos auxiliar, né, para que o estudo fique mais fortalecido no conhecimento da palavra, né? Eu gostaria aqui no primeiro aí, abrir-se em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 7 ao 14. E a irmã Iraci em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. O Jefferson fica com 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Amém? Jefferson, 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. A irmã Iraci, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Amém? Louvado seja Deus, porque assim nós estaremos aprendendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Só um momento, Jefferson. Deixa eu aqui fazer a introdução dentro do prognósticos aqui. Nós vamos abrir aqui, louvado seja Deus, em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 7 ao 14, que nos diz assim. Amém? Versículo 7 ao 14. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com
as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Louvado seja Deus! Ou seja, o homem sem ter o Senhor Jesus Cristo em sua vida, ele não terá condição de interpretar a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus! Como ela é uma regra de fé para nós, os crentes em Jesus. Louvado seja Deus! Por isso a palavra do Senhor, ela diz que as coisas, louvado seja Deus, que não subiu ao ouvido, ao coração do homem, louvado seja Deus, que o olho não viu, foi a que Deus preparou para nós. É preciso ser espiritual para entender as coisas do Espírito, louvado seja Deus, aquilo que provém de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmã Iraci, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 21 e 22. Um, 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Ou seja, o homem, dentro da sua vontade, dentro do seu conceito, jamais poderia interpretar a Bíblia, elaborar a Bíblia, louvado seja Deus. A Bíblia foi elaborada em mais ou menos 1600 anos, louvado seja Deus. Ou seja, o homem, se não fosse através do Espírito Santo, louvado seja Deus, jamais ele saberia elaborar. E nós hoje, nos dias de hoje, estaríamos cegos quanto ao conhecimento da verdade, quanto ao conhecimento de Cristo, do sacrifício da cruz, quanto à vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia, ela foi interpretada pelo Espírito Santo e levada ao homem, inspirada para que ele viesse escrevê-la. Louvado seja Deus, para que nós viéssemos hoje poder ler e conhecê-la dentro do Espírito do Senhor, na vontade do Senhor. Amém? O Jefferson aqui, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Louvado seja Deus, aleluia. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Louvado seja Deus. Ela tem que ser divinamente inspirada, aleluia, para que ela venha ter proveito no ensinamento, para que ela venha poder corrigir aquele que se encontra errado e para instruir dentro da justiça. Louvado seja Deus, porque é o que o Senhor quer em nossas vidas, que nós venhamos a praticar a justiça, mas a justiça dentro do conhecimento de Deus, através da Santa Escritura, a Bíblia Sagrada, que foi inspirada para nós pelo Espírito Santo, pelo Senhor Espírito Santo. Louvado seja Deus, aleluia. Nós também ensinamos que a Bíblia é verbalmente inspirada em cada palavra, como foi lido agora. Louvado seja Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E absolutamente itinerante e inspirada, louvado seja Deus, e infalível. Infalível. A Bíblia, de toda a maneira que você interpretá-la, que você lê ela através do Espírito Santo, pedindo conhecimento, clamando graça ao Senhor, você será um homem sábio, uma mulher sábia, você jamais cairá na tentação do nosso arqui-inimigo, o adversário. Também nós ensinamos que a interpretação das Escrituras deve ser feita sob ótica literal. Aleluia, dentro do que está escrito, louvado seja Deus. É preciso ter muita calma ao estudarmos a palavra do Senhor, ao lermos a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, aleluia.
ela tem que ser dentro da ótica literal e gramática histórica. É preciso conhecer um pouco da história da Bíblia, é preciso conhecer um pouco da história dos autores, dos escritores da Bíblia, porque o autor é o Espírito Santo, louvado seja Deus, aleluia, e com exceção, obviamente, dos trechos que clara e irrefutavelmente indicam ser simbólicos. Há textos na Bíblia que quando nós começamos a ler, nós vemos que simboliza alguma coisa ou alguém. Louvado seja Deus, né? Por exemplo, as visões proféticas, né? E o livro do Apocalipse, né? Ali são simbologias que nós devemos ter cautela, muita calma, muita paciência e muita graça do Senhor para compreendermos ali. Para uma leitura eficaz desses textos, é fundamental o estudo do contexto do autor e dos destinatários de tal texto. A ignorância desse contexto pode produzir leituras erradas, práticas erradas e, obviamente, a condenação. Hoje nós estamos vivendo um momento na face da Terra onde existe muitas heresias pela falta do conhecimento da palavra. Como Oséias foi dito aqui no versículo introdutório, pela falta do conhecimento o povo perece. Então a palavra do Senhor é necessário que nós venhamos ter paciência. Ler e reler o versículo, ler e reler o capítulo e pedir ao Santo Espírito que nos oriente, que nos explique o que nós estamos lendo, para que nós venhamos colocar em prática em nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Também ensinamos que a Bíblia constitui a única regra infalível de fé e prática. O que foi falado, né? Aqui logo no início. Vejamos aí Mateus capítulo 5 e o versículo, louvado seja Deus, 18. Mateus capítulo 5 e o outro abra em Mateus capítulo 24 e o versículo 35. Mateus, quem abriu? 5, 18, quem encontrou? Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Louvado seja Deus, aleluia. Até que os céus e a terra passem, louvado seja Deus. É bom nós entendermos bem a vontade do Senhor. 5, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Louvado seja Deus. É preciso saber o seguinte: nada da lei que foi instituída pelo nosso bom Deus, ela irá se omitir. Tudo há de se cumprir, até que o céu e a terra passem. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que está dentro das Sagradas Escrituras, para se cumprir, para ser feito em nossas vidas, ela hão de cumprir. Louvado seja Deus, aleluia. Até o findar dos últimos dias, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, porque o próprio Cristo nos diz que sobre a sua palavra ele vela, para que ela venha se cumprir. O Jefferson, 24, 35, Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É mais uma confirmação que a palavra do Senhor, ela não vai passar sem se cumprir. Conhecereis a verdade vos libertará. Alguém abra para mim João capítulo 10, versículo 35, e o outro abre em João capítulo 16, versículos 12 e 13. Louvado seja Deus, aleluia. João capítulo 10, versículo 35. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir literalmente em nossas vidas. 10:35. Pois que a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pôde ser anulada.
Louvado seja Deus. E a Escritura não pode ser anulada. A palavra do Senhor, ela não pode ser anulada. Ela há de cumprir na hora e no momento exato sobre as nossas vidas. João capítulo 16, versículos 12 e 13. E a irmã Iraci abre em João 17, 17. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a sua verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará as coisas que eu digo. Louvado seja Deus, o Espírito da verdade. O discernimento vem para aqueles que têm Jesus no coração, o qual é espiritual. Louvado seja Deus, aleluia. É o Senhor Jesus Cristo aqui orientando os seus discípulos para o final das coisas, aleluias. Louvado seja Deus, para que tudo venha se cumprir mediante a vontade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade é a palavra do Senhor, a palavra revelada, a palavra escrita, a palavra inspirada. Louvado seja Deus, aleluias. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos a respeito da oração de Jesus pelos seus discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é a verdade. Louvado seja Deus. Não existe outra verdade, existe a palavra do Senhor. A regra de fé é a verdade. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17, por gentileza. 1 Coríntios 2, 13 e 2 Timóteo 3, 15. Alguém achou? 2, 13, 2 Coríntios, 1 Coríntios. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Glória a Deus, comparando as coisas espirituais com as espirituais, a qual também falamos, não com palavras de sabedoria humana. A sabedoria humana, dentro do contexto bíblico, dentro da vontade do Senhor, ela não representa nada. É preciso que nós venhamos ter uma compreensão das coisas do Espírito de Deus. Aleluia. Tem que ser espiritual para conhecer a vontade de Deus, para praticar a vontade de Deus. É por isso que o mundo anda errantemente perdido, não é verdade? Porque o povo não tem o conhecimento da vontade de Deus, da santa palavra do Senhor. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 17, Jefferson. E desde a infância sabe ser sagrado a Deus, e podem tornar-se sábio para a salvação pela mente de Jesus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Toda completa? 15 a 17. Amém. Toda a Escritura, divinamente inspirada. Aqui já é 2 Timóteo, tá certo. Filho 3, 15 a 17. Mas, amém. Louvado seja Deus. Acho que eu falei que foi errado. Era a segunda, seria a primeira, né? Seria a segunda? É de 15 a 17. É por isso que faltou aqui. Aí fica faltando 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, como nós temos lido aquela hora e completando a leitura do Jefferson, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, para que o homem venha a ser instruído, chegue à perfeição de fazer a boa obra do Senhor, mediante a palavra do Senhor, mediante o conhecimento
da palavra do Senhor, o qual é discernida pelo Espírito do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Quem achou Hebreus? Eu achei que Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E o próximo abre em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja Deus, né? Porque Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Então a palavra do Senhor, ela entra, ela adentra até ao espírito e faz a divisão da alma, do espírito, das juntas e das médulas, né? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então é dentro, né, da palavra, medulas, né? Louvado seja Deus, aleluia, né? Então é a palavra do Senhor fazer uma diferença dentro do homem, dentro do conceito, dentro do princípio, dentro da razão, não é verdade? A palavra do Senhor, ela faz a diferença, né? Por isso que hoje nós somos crentes em Jesus, porque a palavra do Senhor pregada, ensinada por alguém, nos alcançou. Nós demos vazão à palavra, demos entendimento à palavra, e o Espírito Santo, ele fez a obra em nossas vidas, e nós o aceitamos o Senhor como Salvador de nossas vidas, e louvado seja Deus, e hoje estamos aqui proclamando o reino do Senhor. Amém? Irmã Iraci, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Quem achou aí primeiro, pode abrir. 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, louvado seja Deus. Homens santos, aleluia, santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Para ter o conhecimento da palavra é preciso ser inspirado pelo Espírito Santo. E aí sim a razão estará dentro de nós. Louvado seja Deus, aleluia. Nós também ensinamos que Deus falou em sua palavra escrita por um processo de dupla autoria. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, deste modo, inspirou e supervisionou os autores humanos que, apesar de suas personalidades individuais e estilos diferentes de escrita, compuseram e registraram a palavra de Deus para o homem. Foi o que foi lido aqui em 2 Pedro, não é verdade? Aqui nós temos uma dupla autoria. O Espírito Santo inspirou e o homem escreveu. Louvado seja Deus, aleluia, sem erros na sua totalidade ou até mesmo parciais. Veja lá Mateus 5,18, né? E também 2 Timóteo 3,16, novamente para confirmarmos, né? O que foi dito aqui, né? Que houve essa dupla autoria e que dentro da sua totalidade, ou até mesmo parciais, não houve erros. Não é verdade? Confirmando somente aí, quem achou, Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou tio se omitirá da lei, nem que tudo seja cumprido. Nem o jota ou tio, louvado seja Deus, ele se omitirá. Não há erro até que tudo seja cumprido. Né? 2 Timóteo 3,16, Gerson. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a reflexão, para a correção, para a educação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, amém? Então não tem erro na sua totalidade, ou mesmo que seja parcial. Não há erro na palavra do Senhor, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, amém? Nós ensinamos que apesar da possibilidade de haver muitas aplicações sobre um determinado texto da Escritura, há contudo uma única e verdadeira interpretação, a hermenêutica
de Deus. Amém? E este significado singular das Escrituras é encontrado à medida que alguém se aplica no método de interpretação literal. Louvado seja Deus! Gramática e histórica. Amém? É preciso conhecer a Bíblia em seu todo. Um estudo mesmo, assim, detalhado da palavra do Senhor. Amém? Sobre a iluminação do Espírito Santo. Aleluia. João 7,17. Já foi lido. 1 Coríntios 2, de 7 a 15. 1 João, por gentileza. 1 João, a carta de João, 1 João, capítulo 2, versículo 20. Né? E nós devemos ter, com toda a responsabilidade, o cuidado para explicarmos corretamente qualquer linguagem figurativa ou retórica. Né? 1 João, capítulo 2, e o versículo 20. Jefferson. E vós possuís unção que vem do Espírito Santo, e todos têm conhecimento. Amém. Nós possuímos unção que vem dos santos. Louvado seja Deus. E todos chegamos ao conhecimento. É preciso realmente ter a unção, ter o conhecimento de Deus, para que nós venhamos explicar corretamente a palavra do Senhor, para não errarmos e não ensinarmos coisas erradas que amanhã venham se tornar heresias. Louvado seja Deus, porque a heresia, ela faz o homem perder a direção da verdade, perder a direção de Deus e buscando a condenação para a sua vida. Amém? É responsabilidade do crente. Louvado seja Deus. Descobrir qual é o significado e a verdade pretendida pelas Escrituras, reconhecendo que qualquer que for a descoberta, esta deve ser idêntica a todos os homens, de todas as gerações ou de qualquer contexto cultural, econômico, social, educacional e etc. Ou seja, a nossa responsabilidade, veja como é grande a responsabilidade do cristão. A nossa responsabilidade é muito grande diante da verdade pretendida pelas Escrituras. Louvado seja Deus, né? Reconhecendo que qualquer que for a nossa descoberta, ela tem que ser de igual modo a todos. Louvado seja Deus. Ela tem que levar a verdade e ela ser combatida, ser comparada com as dos outros e chegar num denominador comum. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa é a doutrina da Bíblia. A Bíblia em um todo, louvado seja Deus, é a palavra, é a regra de fé do cristão. É a nossa bússola. É os nossos passos diante da eternidade, para onde nós pretendemos ir. Então nós não podemos jamais esquecer de meditar dentro da palavra do Senhor, de buscar o conhecimento, buscar a verdade e pregar para o mundo a verdade. Assim como a Bíblia nos ensina. Louvado seja Deus, aleluia. É preciso ter o conhecimento da verdade, orando ao Senhor no momento em que nós venhamos abrir a Bíblia, pedindo ao Senhor discernimento, pedindo ao Senhor conhecimento, e que o Senhor venha guardá-la em nosso coração e que em nossas vidas nós venhamos praticá-las. Amém? Então este aqui só foi o início, louvado seja Deus. Nós estamos aqui aprendendo junto com os irmãos, né, a falar das verdades do Senhor, a falar da palavra do Senhor. Temos ainda um pouco de dificuldade, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado, né, derramado a sua misericórdia sobre as nossas vidas, né? Então é fundamental, né, o aprendizado. É preciso aprender a palavra do Senhor. É preciso urgentemente, porque os dias estão abreviados. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra. Então é preciso que o povo de Deus venha ter discernimento, venha saber praticar as verdades do Senhor, né, para que amanhã não saiamos da presença de Cristo Jesus. Amém? E assim nós encerramos o trabalho de hoje, dessa terça-feira abençoada, para a glória do Deus vivo. Quinta-feira estaremos aqui, se assim Deus nos permitir. E na terça-feira, com continuação deste trabalho, iremos falar a respeito de Deus. Louvado seja Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Né? Eu convido a igreja para se colocar de pé, para nós fazermos uma
de oração para darmos encerramento a este trabalho. Amém? Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. A tua palavra foi ensinada, papai, que ela venha fazer aquilo que opere a tua vontade, Pai. Derrama a tua unção sobre as nossas vidas, nos fortalece, Senhor, nos orienta, nos ensina, nos dá sabedoria, Pai, para que possamos cada vez mais fazer aquilo que é agradável a ti, Pai. Abençoa esta igreja, abençoa o Jefferson, a Iraci, a mim, abençoa o nosso lar, abençoa o teu povo sobre a face da terra, abençoa a vizinhança, aqueles que têm nos assistido, Pai, têm ouvido, Senhor, que eles sejam abençoados, que eles sejam salvos e libertos, para a glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? As mãos estendidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos possam dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Senhor, manda cá o teu poder, Senhor, manda cá o teu poder e batiza cada um.